Calorimetria. Definição, tipos de calor, transferência de calor, métodos experimentais, instrumentos de medida e aplicações práticas. Definição. Calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observem variações de temperatura ou mudanças de estado físico no sistema. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Quando dois corpos estão em contato térmico, ocorre transferência de calor entre eles até que se estabeleça o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Além disso, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E o que é temperatura? Temperatura é a medida da energia cinética média das partículas em um sistema. Em outras palavras, é uma medida de agitação das partículas em um corpo ou substância. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas e mais agitadas elas estão. O que é energia térmica? Energia térmica é a maior energia associada ao movimento das partículas em um sistema. É a energia total das partículas em um corpo ou substância, incluindo a energia cinética, movimento, e a energia potencial, que são interações entre partículas. A energia térmica é uma medida da quantidade total de energia térmica em um sistema. Vamos para os tipos de calor. Calor sensível. O que é? É a transferência de energia térmica que causa uma mudança na temperatura de uma substância, sem alterar seu estado físico. É a energia necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo. Exemplo, aquecer a água de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Calor latente. É a mudança de estado físico de uma substância quando há troca de calor em um processo de fornecimento de energia para um corpo, sem alterar sua temperatura. É a energia necessária para mudar o estado de uma substância de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Exemplo, derreter o gelo a 0 graus Celsius ou ferver água a 100 graus Celsius. Calor específico é a quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de uma substância em 1 grau Celsius. É uma medida de capacidade de uma substância de absorver ou liberar calor. Exemplo: água precisa de mais calor para aquecer do que o próprio metal. Calor de reação é a energia térmica liberada ou absorvida durante uma reação química, resultante da formação ou quebra de ligações químicas. É uma medida de energia envolvida em uma reação química. Por exemplo, queimar madeira libera calor, enquanto fazer gelo absorve o calor. Calor de dissolução é a energia térmica liberada ou absorvida quando uma substância se dissolve em um solvente. É uma medida da energia envolvida na interação entre a substância e o solvente. Exemplo: dissolver açúcar em água pode liberar calor, enquanto dissolver nitrato de amônio em água pode absorver o calor. Calor de fricção. O que é? É a energia térmica gerada pela fricção entre dois corpos em movimentos. É uma medida da energia perdida devido à resistência ao movimento. Exemplo, quando você esfrega as mãos para aquecê-la, o calor gerado é resultado da fricção entre as palmas da mão. Transferência de calor. A transferência de calor é o processo pelo qual a energia térmica é transferida de um sistema para o outro, devido a uma diferença de temperatura. E existem três principais formas de transferência de calor. Uma delas é a condução, que ocorre pelo contato direto entre partículas ou moléculas. A outra é a convecção, que ocorre por movimentos de fluidos, líquidos ou gases. E a terceira é a radiação. É uma transferência de calor por ondas eletromagnéticas sem necessidade de contato físico.
A transferência de calor é importante em muitos processos naturais e tecnológicos. Por exemplo, aquecimento e refrigeração de edifícios, sistema de energia solar e eólica, indústrias de alimentos e químicas e a medicina e biologia. Os métodos experimentais, o experimento de misturar dois líquidos a diferentes temperaturas e medir a temperatura final. Experiência de transferência de calor, medir a taxa de transferência de calor entre dois sistemas. Instrumentos de medida, calorímetro de café simples, mede calor em processos a pressão constante, exemplo, reações em solução. Calorímetro de bomba, mede calor em combustões a volume constante. Termômetros medem temperaturas, analógicos ou digitais. Termopares convertem diferença de temperatura em sinal elétrico, usado em indústrias. Aplicações práticas. Indústrias alimentícias. Exemplo, medir o valor energético de alimentos usando o calorímetro de bomba. Exemplo, determinação de caloria em barra de cereais. Também tem a engenharia de materiais. O exemplo é testar a condutividade térmica de isolantes térmicos para a construção civil. Temos também na medicina, um exemplo é usar a calorimetria indireta para calcular a taxa metabólica de pacientes em UTIs. A ciência ambiental, em exemplo, analisar o calor liberado na combustão de biocombustíveis para avaliar eficiência energética. Usamos também na tecnologia, que um exemplo é desenvolver sistemas de refrigeração para chips eletrônicos baseados em trocas térmicas. E a química industrial, que um exemplo é otimizar reações químicas exotérmicas, exemplo, síntese de amonia, para evitar superaquecimento. Definição da termodinâmica, as leis de termodinâmicas e exemplos básicos. O que é a termodinâmica? A termodinâmica é uma área da física em que consiste em 4 leis, contando com a lei 0, a termômica, trabalha usando calor, trabalho e energia nos sistemas físicos, o que é fundamental para entender como a energia se transforma e se conserva, utilizando geladeiras, motores, seres vivos e até estrelas. Nos conceitos básicos, temos o sistema, que é parte do universo que está sendo estudada, em um cilindro, por exemplo. Temos também na vizinhança, com quem pode trocar energia mesmo estando fora do sistema. Energia interna, que é a energia total do sistema, movimento das partículas, ligações, etc. Trabalho e calor, formas pelas quais a energia pode entrar ou sair do sistema. As leis da termodinâmica, lei 0, equilíbrio térmico, a lei base da termodinâmica, onde se explica o equilíbrio térmico, onde se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então estão em equilíbrio térmico. A primeira lei, conservação da energia. Se a variação da energia do sistema é igual ao calor fornecido ao sistema, menos o trabalho realizado por ele, basicamente a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Na segunda lei, a entropia. Essa lei introduz o conceito de entropia, que mede a desordem em processos naturais. A entropia do universo sempre aumenta. Na terceira lei, entropia no zero absoluto. É impossível atingir o zero absoluto, mas quanto mais frio um sistema estiver, menos desordenadas serão as partículas. No zero absoluto, teoricamente, tudo estaria perfeitamente ordenado. Exemplo de cada lei. Na lei 0, você coloca um termômetro em contato com uma xícara de chá. Se o termômetro marcar a mesma temperatura do chá e depois da água, então chá e água estão em equilíbrio térmico. Na primeira lei, um gás dentro de um pistão aquecido, que maior que 0, se expande, realizando o trabalho, que W maior que 0. A energia interna aumenta conforme a equação. Na segunda lei, o gelo derrete em temperatura ambiente. A energia térmica do ambiente, mais quente,
flui para o gelo, mais frio. E a terceira e última lei, ao resfriar metais a temperaturas próximas do zero absoluto, sua resistividade elétrica pode cair a quase zero.